Quais são as etapas de um bom desenho de observação? Como desenhar uma cadeira? É o que nós vamos ver hoje nessa aula. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Silvia Serbena, eu sou professora e artista plástica e você está aqui no meu canal feito especialmente para você que quer aprender a desenhar. Para o seu aprendizado, é de extrema importância que você faça o desenho junto comigo. Então, separe seus materiais, pegue uma cadeira de sua casa, coloque num lugar bem confortável para que você consiga observar essa cadeira inteira e vamos desenhando. Enquanto eu faço o desenho aqui, você vai fazendo aí, combinado? A posição do papel. No caso, como a cadeira pode observar assim que ela é mais alta do que larga, então eu vou deixar o papel na vertical, em pezinho, né? Aí eu vou fazer aquilo que eu expliquei para vocês, né? Que é a margem de segurança. Então veja, tem várias etapas para você fazer o desenho e sempre vai ser da mesma maneira. A posição do papel, a margem. Então, eu posso aqui, ó, determinar mais ou menos, assim, uns 2, 3 dedos de margem de segurança. Essa margem aqui, ó, eu marquei, que é o máximo até onde a minha cadeira vai chegar. Eu posso imaginar sem marcar, depois com o tempo, você acostuma, você faz essa margem sem marcar. Depois de fazer a margem, eu vou fazer um esboço. O que é um esboço? Seria uma simplificação da forma total da cadeira, do total, do todo. Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos supor, mais ou menos aqui é uma base, a parte de baixo, ela é mais ou menos na metade, e aqui a parte do encosto, tá? Aqui isso aqui é um esboço bem simples. Por que é necessário que esse esboço seja feito e por que ele deve ser simples? Porque com esse esboço, eu vou visualizar o espaço que a cadeira vai estar ocupando aqui o papel e o espaço que vai sobrar. Tudo isso faz parte da composição. E é agora, nesse momento, com o esboço bem fraquinho, que eu consigo perceber se tá bacana a minha composição ou não. Se eu precisar mudar, é nesse momento. Então, eu já posso, depois que eu faço o esboço, já posso apagar, ó. Então, agora eu tenho uma condição de ver. O esboço eu sempre falo que é como se fosse um desenho secreto, que só eu preciso ver, ninguém mais precisa enxergar. Então, ele tem que ser bem suave, tá? Feito o esboço, analiso a composição, penso, vejo se tá legal, se é esse tamanho mesmo que eu quero. Se eu precisar colocar mais um elemento, aí eu preciso ver, analisar e também fazer o esboço desse outro elemento, para ver o conjunto. Essa é uma das partes fundamentais do desenho, tá bom? Então, papel, posição do papel, margem de segurança, esboço, análise da composição. Beleza. Então, aqui eu tenho a minha base. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a minha base cada vez mais eu vou aprofundar esse desenho. Se eu gostei, tá? Dessa posição do desenho, então o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar. Mas sabendo que o máximo do tamanho que vai chegar é esse tamanho aqui. Então, agora que eu vou analisar a perspectiva, por exemplo, será que eu tô vendo assim na perspectiva paralela? Ou eu tenho aqui um ângulo, ó. Eu já tô vendo que eu tenho um ângulo. Então, para ajustar a perspectiva, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o desenho como se a cadeira fosse uma caixa. Então, agora eu vou ajustar como se ela fosse essa parte aqui, eu posso até fazer a medida lá e verificar se as proporções da minha cadeira. E aí aqui eu vou ajustar. Então, no meu caso aqui, ela tem a mesma altura com a mesma largura, essa parte de baixo do assento.
Então, eu posso fazer o desenho como se fosse um cubo. Então, eu tô simplificando como se fosse um cubo. E aí que eu vou lançar a mão aqui da perspectiva. E aí, eu vou traçar. Depois que eu fiz isso, eu sei que a partir daqui, mais ou menos, que vai vir o encosto. Só que, claro que o encosto, ele também vai ter uma inclinação, mas ele não vai ser tão inclinado. Então, aqui, ó, eu já tenho uma base, ó. Já ajustei. Como essa parte aqui ficou muito fora, muito longe, a parte do esboço, então eu vou apagar também para não me atrapalhar, tá? Essas partes aqui eu vou apagar, pra eles não me atrapalhem. Então, veja, como que eu fiz isso? Eu fiz assim por uma estimativa de ângulos, mais ou menos pelo que eu estou vendo e também pelo que eu sei que a linha do horizonte está bem próxima dessa parte aqui. Então, eu vou aumentando o ângulo, porque eu sei que em algum lugar os meus pontos de fuga estão se encontrando lá. Então, trabalhando por essa divisão de ângulos, tá bom? Então, aqui eu sei que minha cadeira vai ficar, se eu fosse colocar ela numa caixa, ela seria desse jeito. Essa parte também é uma parte fundamental, porque é onde eu vou ajustar a perspectiva. Se eu tiver aqui algum problema de perspectiva, é nesse momento que eu tenho que corrigir, tá bom? Para ficar mais fácil, porque depois que eu tô com o desenho assim mais com acabamento, aí fica mais difícil de fazer uma correção de perspectiva, porque aí pressupõe que eu apague, que eu mexa mais, né? Então, assim, veja a perspectiva, ajusto. E agora, a partir de agora, seria a outra etapa que eu vou aprofundando a forma, tá? Então, são várias etapas, né? Como eu falei. Como que eu vou aprofundar? Eu vou colocar daí agora, claro, a inclinação, que nem aqui. A parte do encosto, ela tem aqui, ó, uma inclinação aqui. Ela tem uma inclinação nesse sentido. Na verdade, até ela é maior pra cá, ó. Ela faz isso, então ela inclina pra frente, depois ela vem pra trás. Aqui. A parte do assento também ela é inclinada aqui, tanto é que eu consigo enxergar uma bordinha lá da parede. Pra cá, daí ela vem um pouquinho pra cima e ela faz uma curva. Então, tudo isso que eu tô falando, que eu tô verbalizando, é o que eu tô observando lá, ó. Então, agora, ó, por isso que essa caixa aqui é importante, porque é em cima dela que eu vou moldar a cadeira, que eu vou colocar os detalhes. Aí ele tem a parte de sustentação aqui, que é o ferro, né, de sustentação, aço, alumínio, sei lá o quê. E aí aqui são os detalhes. Então, esse pé aqui, por exemplo, ele não é tão retinho assim, ó. Ele é inclinado, ó. Então, ele vem nessa inclinação. Até onde que eu vou chegar? Mais ou menos aqui, ó. A mesma coisa é aquele pé, ó. Então, ele começa mais longe, mais distante, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Então, veja como aqui, ó, ele saiu da minha base. Mas essa minha base é importante para que eu consiga ter essa referência, tá bom? Então, veja, e aqui eu já tô percebendo que essa parte aqui de cima, na verdade, ó, ela prolonga essa parte aqui do pé. Aí, aqui também é a mesma coisa, essa parte não é tão inclinada, então ela vem aqui, ó, ela faz um cantinho. E ela vem até aqui, aqui tem essa ponta. Opa, aqui tá bem torto, mas tem que ajustar aqui, subir. Descer aqui. Isso. Então, basicamente, eu já tenho aqui o formato da minha cadeira. Então, eu já aprofundei colocando mais detalhes da forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar para não confundir, né? Posso apagar, por isso que tem que ser bem suave.
Todas essas etapas até agora tem que ser bem suave. Agora eu vou apagar o que eu não estou enxergando aqui. Vou deixar somente o que está certo, ou bem próximo disso. Opa, apaguei o pé lá. Ah, meu Deus. Não, mas eu consigo ver. Já vou refazer. Então, aqui, porque a forma da cadeira, ela pode confundir, né? Então, nesse momento, eu já tenho aqui o formato da cadeira, de acordo com a minha observação e de acordo com a perspectiva. Aqui ela é redondinha, aqui ela é redondinha. Porque o que acontece? Pela forma da cadeira ser toda cheia de ângulos, é muito difícil acertar a perspectiva quando você faz assim, direto, sem fazer a base. Depois que eu aprofundei a forma, eu vou fazer a base da cor. A base da cor é aquele comparativo que eu já falei para vocês, que você observa. Se eu fosse tirar uma foto preto e branco dessa cadeira, qual parte estaria um cinza bem clarinho, qual parte estaria, por exemplo, brilho, qual parte, a parte do brilho eu tenho que reservar e deixar o branco no papel. A parte cinza clarinho, daí seria o primeiro tom, que eu posso continuar fazendo aqui com o B ou com o HB. Então aí eu começo com a base. A base da cor não é a luz e sombra ainda. Ela é só uma base. Se fosse aqui o lápis de cor, eu estaria colocando uma tonalidade de cor. Como é só com tons de cinza, então eu vou jogar aqui uma tonalidade de cinza. Tá? Então eu tô observando que aqui tem uma tonalidade, aqui já tem uma tonalidade mais escura. Então, posso até continuar com esse mesmo. Faço a tonalidade mais escura. Agora, vou diferenciar um pouco mais, né? Aqui, ó, ela tem uma dobra, que é uma cadeira plástica, né? Então, aqui ela tem uma dobra que ela fica mais escura ainda. Então, eu vou... Ainda não é luz e sombra, esse aqui é base da cor, tá? A base da cor é uma referência de tonalidade que eu tô colocando. Então, vejam, aqui eu já tenho 2, 3 tonalidades ali. E aqui a parte do acento também, ela tá muito próxima dessa parte do encosto de cima ali, né? Então, eu vou fazer só a base de cor aqui também. Observando aqui minha cadeira, ela tem a parte da estrutura dela, de ferro, ou de alumínio, não sei do que é, ela é mais clara. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa base, mas ela não é totalmente liso. Então, eu vejo que nos cantinhos ele tá um pouquinho mais forte. Então, eu vou passar uma tonalidade mais forte. E aí, eu vou observando e colocando. Tá vendo como não fica difícil essa parte? Porque agora já tô com a estrutura pronta, é uma tranquilidade para ir observando a luz e a sombra e acrescentando mais aqui diferentes tonalidades em cada espaço.
Agora, como a parte da estrutura ela é uma parte mais fina e algumas partes de luz e sombra eu preciso, eu tenho que ter uma precisão maior, então aí eu posso usar desse sentido aqui, nesse jeito aqui. Quando você vai colocar uma luz, uma sombra, sempre pensa no mínimo em 3 tonalidades: o mais claro, o médio e o forte. A partir daqui eu vou aprofundando cada parte, eu vou observando e arrumando aqui no meu desenho, tipo como se fosse o jogo dos 7 erros. Eu olho lá, olho aqui, vejo as diferenças e vou ajeitando. Aí, agora eu vou fazer aquela pontinha bem fininha. E aí eu vou corrigindo algumas partes, né?
sombra no chão, por exemplo. Então aqui eu tenho uma sombra, quer ver, ó, ela começa aqui. Agora eu tenho que ver até qual direção que ela vai, ó, acho que ela vai nessa direção pra cá, ó. Depois do seu toque final, lembre-se de assinar o seu trabalho e anotar o tempo que você demorou para fazer esse desenho. Isso é muito importante para que você possa administrar o tempo da prova. Espero que tenha gostado e até a próxima aula!